Oi, pessoal. No vídeo passado, a gente viu como construir aproximações para derivadas primeira e derivadas segundas usando o polinômio de Taylor. Essas aproximações foram construídas para ajudar na resolução de problemas de valor de contorno. Nesse vídeo, eu quero mostrar de fato como é que a gente usa essas aproximações e resolve, então, uma equação diferencial de segunda ordem com condições de contorno. Vamos relembrar, então, qual é a cara do problema que a gente quer resolver. Um problema de valor de contorno, uma equação de segunda ordem, tem essa cara geral. A derivada segunda é dada como uma função que mistura a variável independente, a própria função incógnita y e a sua derivada primeira. Essa equação diferencial está definida dentro de um intervalo, AB, e eu vou usar como exemplo condições de contorno apenas sobre o valor da função. Também pode haver condições de contorno sobre o valor da derivada, mas vamos considerar esse caso aqui. Então, a função no extremo A é conhecida, vale alfa, e no extremo B vale beta. Um exemplo de problema de valor de contorno seria esse, tá vendo? Temos uma equação diferencial de segunda ordem, que mistura aí derivadas segundas, derivada primeira e a própria função, e condições de contorno. O intervalo de integração é de 1 até 3, em 1 a função vale 1, em 3 vale 0,2. Então esse é um problema de valor de contorno linear, inclusive, porque as nossas incógnitas, a função y, a derivada e a derivada segunda, aparecem apenas multiplicadas por termos conhecidos. Assim como no caso do problema de valor inicial, como a solução de uma equação diferencial é uma função, a gente podia imaginar que nós vamos tentar encontrar uma função que se pareça com a solução do problema. Mas não é isso que a gente vai fazer. Nós vamos tentar encontrar aproximações para o valor da função em alguns pontos discretos no intervalo. Por exemplo, olha, se a gente está trabalhando no intervalo de 1 a 3, o que nós vamos fazer é criar uma malha de pontos dentro deste intervalo. No caso do método de diferenças finitas que nós vamos ver, essa malha é regular, são pontos regularmente espaçados. E em cada ponto xj, eu vou tentar descobrir uma aproximação para o valor da função. O valor da função nesse ponto é y de xj. O que eu vou fazer é tentar descobrir a aproximação para esse valor y de xj. Então está aqui, de maneira geral, temos uma equação diferencial de segunda ordem com condições de contorno sobre o valor da função, é o que a gente chama de condições de Dirichlet. E o que nós queremos é definir uma malha dentro do intervalo de integração, né? O A igual a x0, x1, x2 até xn, que é o outro extremo. Essa malha é regular, então a distância entre cada dois pontos é o tamanho do intervalo sobre a quantidade de subintervalos que eu estou repartindo aqui. E o que eu quero é determinar yj, que é uma aproximação para o valor da função em xj. Sendo assim, se nós temos uma malha com n subintervalos, portanto n mais 1 pontos, eu tenho n mais 1 incógnitas, que é o valor da função em cima de cada um desses pontos da malha. Então, para descobrir essas n mais 1 incógnitas, eu vou ter que dar um jeito de construir n mais 1 equações. Que equações são essas? A primeira equação é diretamente y0 igual a alfa, e isso aqui vem da condição de contorno. Para eu descobrir os valores de y nos pontos internos da malha, eu vou precisar de n-1 equações, são os pontos internos. Que equações são essas? Bom, eu vou construir essas equações a partir da equação diferencial. Então aqui estou pegando a equação diferencial, que vale para todo ponto x interno à malha, e escrevendo a equação apenas nos pontos da malha. Então fica y duas linhas em xj, f de xj, y de xj, y' em xj. Então isso aqui vai gerar n-1 equações. Então aqui as nossas n-1 equações. No lugar de y de xj, já substitui aqui por yj, que é a aproximação que eu quero descobrir, as minhas incógnitas. E a última equação
seria o valor da função no outro extremo do intervalo, que também é imediatamente conhecido por conta da condição de contorno. Então, aqui nós estamos vendo n mais uma equações, uma aqui, outra, e n menos uma aqui dentro, todas elas envolvendo os valores yj, que são as aproximações que eu quero descobrir. O problema é que nessas equações aqui, nessas n menos uma equações internas, ainda aparece derivada segunda e derivada primeira que eu não conheço. Então, a estratégia de diferenças finitas é trocar essas derivadas, derivada segunda e derivada primeira, pelas aproximações geradas por diferenças finitas. Foi isso que a gente descobriu no vídeo passado. Como essas aproximações também dependem apenas dos valores yj, a gente no final vai ficar com n mais uma equações, todas em termos apenas das nossas incógnitas, são as aproximações que a gente quer encontrar. De fato, quando a gente for escrever essas equações, a primeira e a última eu nem vou escrever, vou tentar resolver apenas as internas, supondo que o y0 e o yn de fato eu já conheço. Vamos escrever essas equações num caso mais simples primeiro, é o caso de uma equação linear. Essa equação que nós estávamos usando até agora pode ser não linear, por conta dessa função f. Vamos pensar o caso mais simples, em que a equação é linear, ou seja, p de x é uma função conhecida que multiplica y', p de x também é uma função conhecida que multiplica y, e o termo independente aqui é uma função r. Nesse caso, as equações de diferenças finitas para os pontos internos à malha, é só pegar a nossa equação diferencial e substituir os valores yj, e agora substituir as aproximações para a derivada segunda e para a derivada primeira. Então está aqui a aproximação para a derivada segunda ordem, a aproximação de segunda ordem aqui, né, diferença centrada, para a derivada primeira. Só para simplificar a notação, P de xj eu estou representando por PJ, Q de xj, PJ, e R de xj, RJ. Então, cuidado aqui com a notação. Enquanto que yj representa uma aproximação para o valor da função no ponto xj, P, Q e R, índice J, é apenas a avaliação das funções P, Q e R no ponto xj, porque essas são funções conhecidas. A gente pode reorganizar cada uma dessas equações, colocando em evidência aí as variáveis, né, nossas incógnitas, yj, yj menos 1, yj mais 1. E vamos usar ainda as condições de contorno. Quando a gente escrever isso daqui, veja que nós vamos ficar com um sistema linear com n menos uma equações e n menos uma incógnitas. E nós temos n menos uma equações e as incógnitas são os valores y1 até yn menos 1. O y0 e o yn já estão conhecidos. Então, reorganizando aquela equação, o coeficiente que multiplica o yj menos 1 é 1 menos h sobre 2 vezes pj. O coeficiente que multiplica yj é menos 2 mais h ao quadrado qj. E aqui está o coeficiente que multiplica a yj mais 1. Como termo independente, fiquei 1h ao quadrado rj. Esse h ao quadrado veio aqui do denominador, que para simplificar eu passei multiplicando. Então, o meu sistema linear, agora que eu tenho que resolver, perceba, é um sistema linear tridiagonal, porque em cada equação aparece apenas yj menos 1 e yj mais 1, sendo que na primeira equação, a equação escrita no x1, apareceria o y0, como esse valor é conhecido, ele foi lá para o outro lado e aparece aqui subtraindo menos a1 vezes y0, e na última equação apareceria o yn, como é um valor conhecido também, passei para o outro lado, ficou aqui. Aqueles coeficientes que multiplicam yj menos 1, estou chamando um vetor A, que multiplica yj é um vetor B, que multiplica yj mais 1, coloquei em um vetor C. Nós podemos agora ver como resolver um exemplo. Vou pegar aquele exemplo inicial que eu tinha mostrado para vocês e tentar resolvê-lo no Octave. Então, só para vocês lembrarem, vamos tentar agora trabalhar com esse exemplo dentro do Octave.
Então aqui no octavo vamos começar definindo as funções P, Q e R que definem a equação diferencial. Repare que na hora de eu definir P, Q e R, eu tive que fazer uma adaptação. Vamos mostrar novamente lá a equação diferencial. Veja que nessa equação diferencial a gente tinha um termo x multiplicando o y duas linhas, e no modelo que eu mostrei, o y duas linhas aparecia sempre multiplicado por 1. Por isso que para ficar no formato eu dividi esses dois termos por x. E aqui a equação para r, que é a função identicamente nula, eu coloquei só 0 vezes x, só para sair já um vetor de zeros da mesma dimensão do vetor x. Vou definir os extremos do intervalo. E o valor da função nesses extremos era o alfa e o beta. Então, com isso, nós temos todos os dados que representam a equação diferencial, o problema de valor de contorno. Agora vamos definir a malha onde a gente quer resolver essa equação diferencial. Vou escolher n igual a 20, quer dizer que eu estou repartindo o intervalo AB em 20 subintervalos. Se o intervalo de integração for repartido em n subintervalos, eu tenho n mais 1 pontos na malha, é o vetor x. O h, que é o nosso passo de discretização, é a diferença entre dois pontos consecutivos da malha. E já criei um vetor y para armazenar a solução. Já vou impor a condição de contorno. Então, a primeira coordenada do vetor y, digitei errado aí, a primeira coordenada do vetor y vale alfa, e a última coordenada do vetor y vale beta. Vamos agora definir os vetores que aparecem nas diagonais do sistema linear, que define o sistema que a gente tem que resolver de quadrados mínimos. Então vamos relembrar quais eram esses vetores aí. Olha lá, eu tenho que definir três vetores. Um vetor A, um vetor B e um vetor C. O vetor B é o que vai aparecer na diagonal, o vetor A na diagonal inferior e o vetor C na primeira diagonal superior. E cada um desses vetores, veja, o A é 1 menos H P sobre 2, PJ, né? O P significa P avaliado nos pontos internos da malha. O B, menos 2 mais H ao quadrado, a função Q avaliada nos pontos internos na malha. E o C é 1 mais H vezes P avaliado nos pontos internos da malha, sobre 2. Para não confundir com o A e B, que eram os extremos do intervalo de integração, vou chamar esses vetores de AA. Veja que aqui eu defini os vetores A, B e C usando o vetor x completo, avaliando a função P e Q no vetor x completo. Depois eu vou ter que usar apenas os pontos internos da malha, né? Mas isso vamos fazer agora na hora de construir a matriz do sistema linear. No octave a gente tem a função diag, onde você prescreve um vetor e ele cria uma matriz diagonal com esse vetor na diagonal. E você ainda pode usar até um parâmetro para dizer se essa diagonal é a principal ou é uma diagonal superior ou uma diagonal inferior. Então, no nosso caso aqui vai ficar bem fácil construir a matriz A. Vamos olhar aqui. Então, primeiro eu vou colocar a diagonal principal. Lembra que o B vai apenas com os pontos internos à malha. Então, é do segundo ponto do vetor B até o penúltimo. Essa é a diagonal principal. Agora, a diagonal superior era o vetor C. Lembra que ela tem um ponto a menos, né? Uma diagonal superior acaba com uma posição a menos que a diagonal principal. E esse 1 representa a diagonal superior, né? A primeira diagonal superior. E agora vamos colocar a diagonal inferior. Aqui eu comecei no
terceiro elemento do vetor A, porque veja, vamos voltar novamente na definição do sistema linear. Veja que a diagonal inferior começa no A2, é o terceiro elemento do vetor. Primeiro é o A0, o A1, depois vem o A2. A gente sempre tem que tomar cuidado com os índices, porque no Octave todos os índices começam em 1. E nas nossas nos slides aí os índices começam em 0, que é o usual. Só tomar cuidado quando for escrever aqui. Muito bem, a matriz A está definida. Vou definir aquele vetor V, que era o vetor independente do sistema linear. Só relembrando lá, veja que ele é h ao quadrado vezes a função r, mas no primeiro e no último termo tem que fazer uma correção. Então vamos calculá-lo aqui. E tomar o cuidado de fazer a correção no primeiro e no último elemento desse vetor. Então, o primeiro elemento eu tenho que subtrair o A da sua segunda posição vezes o Y de 1, que é onde está a condição de contorno. E no último elemento também tenho que fazer uma correção, subtraindo agora o C. Então agora nós temos a matriz e o vetor independente, eu posso resolver o sistema linear. Veja que esse sistema linear que eu estou resolvendo é para computar os pontos internos à malha. Então são os pontos internos do vetor y. O primeiro y, que é no extremo direito, e o último y já estão calculados. Vem direto da condição de contorno, eu preciso definir apenas o miolo desse vetor. Então eu já vou fazer isso aqui no Octave. Já vou guardar a solução desse sistema linear no miolo do vetor y. E agora nós podemos ver como ficou a solução dessa equação diferencial pelo método de diferenças finitas. Já está o vetor y computado aí. Vamos ver o gráfico. Aqui. Nossa equação, a solução da equação diferencial. Cada uma das bolinhas representa uma das aproximações que a gente computou. Veja, a equação diferencial começava valendo 1 lá em cima. A outra condição de contorno ela acabava valendo 0,2. Esse é o mesmo gráfico que a gente tinha visto como exemplo no início dessa apresentação. Então tá aí, pessoal. Esse foi um exemplo de como aplicar o método de diferenças finitas para resolver um problema de valor de contorno linear. A gente pega a equação diferencial, escreve essa equação nos pontos internos de uma malha e, bom, esse monte de equações vai dar origem a um sistema linear quando a gente substituir a derivada primeira e a derivada segunda pelas suas aproximações de diferenças finitas. Que daí todas essas equações ficam em função apenas dos valores yj, que são as aproximações que a gente quer encontrar. Então, uma equação linear deu origem a um sistema linear, quando a gente aplica o método de diferenças finitas. Se a minha equação fosse não linear, bom, aí a gente recairia num sistema não linear para resolver. Um exemplo disso daí fica para outro vídeo. É isso, pessoal. Até a próxima.